tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tatiane de Ciências e hoje nós vamos estudar sobre as camadas da Terra. Onde está no livro de vocês? Na página 34. Abram o livro e acompanhem a aula de hoje, tá certo? Então, o que nós vimos aí? As camadas da Terra. Quais são essas camadas? Acompanhe aqui comigo. Crosta terrestre, manto e núcleo. Olha a divisão no quadro. Conseguiram observar? Parece o desenho que está no livro de vocês, não é? Cada uma dessa camada, ela possui uma característica própria, tá? E nós vamos entender cada uma dessas características, diferenciar para que vocês consigam compreender melhor, tá certo? O homem já conseguiu chegar lá no núcleo da Terra? O que vocês acham? Lembrando que é algo bem curioso, que quanto mais você se aproxima do núcleo, mais quente vai ficando. E será que o homem já conseguiu chegar lá? Não é bem assim. Existem estudos, planos, projetos, tentativas, mas chegar lá no núcleo, ainda não. Então, os cientistas e os geofísicos, eles estudam, possuem os projetos para que eles consigam compreender e entender como funciona essa parte interna da Terra, como funciona lá embaixo, no núcleo, no manto, tá? Mas agora vamos entender o que é cada uma. A crosta terrestre, o que seria? Seria aquela mais, o quê? Superficial. É a parte externa, podemos dizer assim, a superficial. Sabe o ovo cozido? A casca do ovo? Imagina ele sendo a crosta terrestre, tá? É na crosta que nós vamos ter ali o solo, as montanhas. É na crosta que dá sustentação para as plantas, para os seres vivos, tá? É a parte superficial. Essa crosta, ela se divide em oceânica e continental, tá? São duas divisões que nós temos aí. Sendo a oceânica a mais fina, tá? A parte oceânica ela é a mais fina e a parte continental é a mais grossa, onde tem lá as cadeias de montanhas, né? O solo. Conseguiram compreender? Tá. Agora vamos entender a próxima camada, que é o manto. O manto pode ser comparado ao quê? Lembra que eu falei do ovo? Então, abaixo da casca, nós temos o quê? A clara. A clara pode ser comparada ao manto, por exemplo. Nós podemos ter essa comparação para que vocês consigam acompanhar aqui. Então, nós vimos a crosta, que é a superficial. A segunda camada é o manto. O manto, nós podemos dizer que é uma rocha, é como se fosse rocha derretida. É uma camada mais pastosa. É bem frio lá. Será? Não. Aqui, a temperatura no manto, essa segunda camada, ela chega a 3.000 graus. Nossa, 3.000 graus, não consigo imaginar essa temperatura. Nós já ficamos morrendo de calor quando nós atingimos a 40 graus, agora imagina 3.000 graus. É a segunda camada, tá? Ela possui ali uma espessura de 2.900 quilômetros. É muito extenso até chegar no núcleo, tá? Nessa camada aqui no manto, existem blocos de rochas boiando, que nós vamos entender quais são esses blocos de rocha, tá?
Qual a terceira camada? Enfim, o núcleo da Terra, onde o homem quer conhecer, quer chegar. Mas se aqui é 3.000 graus, quantos graus seria de temperatura lá no núcleo? Imagina aqui o dobro, 6.000 graus. 6.000. Lá, o núcleo ele é composto por ferro, por níquel, tá? Materiais químicos que nós podemos encontrar lá no núcleo. Então, vocês observaram quão quente vai ficando conforme vai entrando, perfurando mais a Terra, até chegar no núcleo? Sim, muito quente, né? Agora, imagina o homem tentar chegar lá no núcleo. Vai precisar de bastante projeto, bastante trabalho para fazer tecnologias para que aguente toda essa temperatura, não é mesmo? Agora, lembram daquelas rochas que ficam boiando lá no manto que a professora estava falando? Aí no livro de vocês está escrito assim, placas tectônicas. Essas placas tectônicas nada mais é que são rochas que ficam boiando ali no manto. Elas dão aquela sustentação ali à crosta, ali a parte continental, tá? Essas placas que dão aquela sustentação, que ficam boiando ali no manto, elas se movimentam. Elas ficam todo o tempo em movimento, elas estão em constante movimento. Às vezes essas placas elas acabam se chocando uma com as outras, gerando alguns desastres naturais, como tsunami, como terremoto. Mas nós vamos entender melhor sobre as placas tectônicas na aula seguinte, porque nós vamos falar sobre esses desastres que são causados através dessas placas que ficam onde? Boiando aqui no manto, tá certo? Então, faça os exercícios e até a próxima aula.